Este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site. Faltam 4 meses para as eleições gerais em que os brasileiros vão eleger o presidente da República, os governadores, senadores, deputados federais e estaduais. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 141 milhões de brasileiros devem votar este ano. E como você deve ter reparado, as pesquisas eleitorais já começaram. Elas têm uma importância muito grande no cenário político nacional e acabam servindo de parâmetro para analisar a opinião dos brasileiros. Como é realizada uma pesquisa eleitoral? Quais são os critérios de participação? Será que as pesquisas realmente influenciam o voto da população? E qual o papel das pesquisas nas campanhas eleitorais? Para responder a essas e outras perguntas, eu recebo aqui no estúdio Felipe Borba, cientista político, e Fábio Steibel, professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing. E daqui a pouco, pelo telefone, eu vou conversar também com o Mauro Paulino, diretor-geral do Datafolha. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Aproveite para tirar as suas dúvidas e participe desta conversa, mandando seus comentários e as suas opiniões para o Facebook e para o Twitter do canal Futura. Ou ligue para a gente no telefone 0 operadora 21 3523 4098. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Fábio. Obrigada pela presença. Felipe, eu queria começar com você. Qual a importância das pesquisas para o processo eleitoral brasileiro? Bom, nós podemos apontar algumas, né? Mas a que eu acho, de repente, a mais importante delas é que as pesquisas, elas dão informação para o leitor. Né? Não apenas de quem está na frente, quem está atrás, mas sobre a avaliação do governo, sobre o que as outras pessoas acabam pensando sobre a política. Um eleitor bem informado, ele é um eleitor mais preparado para votar. E quanto mais preparado o eleitor é para votar, mais sólida seria assim, a nossa democracia, o nosso processo eleitoral. Agora, Fábio, quais são as consequências diretas, na sua opinião, das pesquisas nas eleições? Olha, você tem que pensar a pesquisa como algo que o candidato tem para fazer uma campanha melhor e como algo que ele vai mostrar para as pessoas para dar um panorama geral do que está. A pesquisa ela é essencial para qualquer campanha, saber o que está fazendo, não existe mais aquela questão de você ir simplesmente no que você acha que acontece. Campanhas consomem uma boa parte do financiamento da campanha, elas norteiam já desde muito cedo o que as campanhas vão fazer. E claro, durante a campanha em si você usa no horário eleitoral os resultados que você tem e você lê os resultados da forma que favorece o seu candidato. Ou seja, o marketing político vai ler as campanhas da forma que você acha que tem que fazer. Se você está em terceiro, você é um quase segundo. Se você está em primeiro, você está longe do segundo. Se você é o segundo, você está quase batendo o primeiro. Então, a gente vai ler os números conforme a interpretação que mais favorece a gente. E a gente espera, com isso, convencer as pessoas de que o nosso candidato tem potencial e é um forte candidato para vencer a campanha. Quer dizer, então, o eleitor ele tem que ficar atento não só às pesquisas que os veículos de comunicação divulgam, mas também às pesquisas que estão inseridas nas campanhas eleitorais, né? Tem que saber ler essa informação também, né, Fábio? Assim, o brasileiro já sabe ler essas pesquisas, ele já consegue realmente entender o que essas pesquisas significam e discernir o que é a pesquisa do que é uma campanha? Olha, é difícil essa pergunta, porque o eleitor tende a ver pequenas oscilações nas pesquisas como grandes movimentações, o que não é verdade. Às vezes, uma pequena oscilação não é nada mais do que uma variação amostral, uma variação dentro da margem de erro, e os eleitores, até mesmo jornalistas, atribuem uma grande mudança na dinâmica da opinião pública em pequenas oscilações. Então, o que para o estatístico, né, para o analista de opinião pública, simplesmente mostra um cenário estático, muitas vezes o eleitor tende a ver isso como uma grande mudança, o que não é verdade. Olha, eu vou chamar para a nossa conversa o Mauro Paulino, diretor-geral do Datafolha, que vai conversar com a gente pelo telefone, direto de São Paulo. Boa tarde, Mauro, tudo bem? Boa tarde, Larissa, como vai? Tudo bem, graças a Deus, obrigada pela sua presença no Conexão Futura. Eu queria te perguntar o seguinte, Mauro, na sua opinião, o brasileiro já sabe ler as pesquisas eleitorais? Eu diria que o brasileiro está aprendendo. Como o brasileiro vota a cada 2 anos, ele vem desenvolvendo, nesse período de democratização, uma cultura política, principalmente pelo fato de votar a cada 2 anos e a partir de cada eleição, avaliar
as consequências do seu voto. E um dos elementos importantes do processo eleitoral é, de fato, a divulgação de pesquisas, que é cada vez mais frequente. Então, os eleitores, nesses anos todos, vêm aprendendo a discernir não só o que significam os resultados de pesquisas, mas também avaliam quais são os institutos nos quais deve confiar. A gente falou aqui já na primeira rodada de perguntas sobre a margem de erro. O que é essa margem de erro para o eleitor que, quando escuta isso na divulgação das pesquisas, para ele entender bem o que significa essa margem? Mauro, por favor. É importante saber por que se faz pesquisas. A gente faz pesquisas porque não é possível ouvir todos os eleitores com frequência. Isso seria muito caro, seria impossível. Então, criou-se métodos de processos de amostragem para que a gente tenha ideias aproximadas do que pensa o eleitor. Esse método de amostragem, ele tem limites, que são definidos pela estatística, pela lei das probabilidades, enfim. E esses limites são definidos, eles se expressam através da margem de erro e do intervalo de confiança, que são conceitos técnicos e estatísticos, mas que já se tornaram familiares para o eleitor. Então, para dar um exemplo prático, quando a gente divulga que um determinado candidato tem 30% das intenções de voto, na verdade, a gente está divulgando um intervalo. Se a margem de erro é de 2 pontos percentuais, esses 30%, na verdade, significam que esse candidato está entre 28% e 32%. Ou seja, é isso que é importante quando se observa um resultado de pesquisa. A pesquisa, ela não é precisa, ela traz uma imprecisão determinada pela estatística. Mauro, eu vou pedir para você continuar na linha para conversar com a gente, porque eu vou voltar aqui para o estúdio. Fábio, você acha que o brasileiro, o que ele não entende na pesquisa, o que ele deveria entender? Como o Fábio estava falando, o brasileiro ainda está, o Mauro estava falando, o brasileiro ainda está aprendendo a entender as pesquisas. O que o brasileiro não entende, na sua opinião, em relação à pesquisa política? Eu acho que o Mauro fala uma coisa muito importante, que nós somos uma democracia muito nova. Então, nós ainda estamos aprendendo a usar a pesquisa e a ler pesquisa. Eu acho que o que as pessoas entendem é subiu ou caiu. São essas grandes instruções da pesquisa que você lê e muitas vezes elas são errôneas. Né? Você tem uma margem de erro de 2%, subiu ou caiu 1%, significa que o número é o mesmo. Mas, quando você tem um gráfico que sobe, quando você tem uma matéria que fala sobe, as pessoas entendem que sobe. Então, eu acho que de fato, as pessoas têm dificuldade de ler pesquisas. Mas a gente tem que lembrar que o Brasil é um dos países que mais regulamentam a produção e a divulgação das pesquisas, para minimizar esses problemas. Então, pesquisa de fundo de quintal não pode, existem regras super claras sobre amostragem e processo de fazer pesquisas, você tem que divulgar a margem de erro, você tem algumas regras para minimizar. As pessoas sabem ver? Acho que não, mas eu acho que é um processo de aprendizado e eu acho que a gente tem um bom material para as pessoas aprenderem. Você falou das regras, existem algumas como período de realização da coleta dos dados, a margem de erro, como você citou, o nível de confiança, número de entrevistas e o nome da empresa ou entidade que realiza aquela pesquisa, né, que teve a intenção de fazer essa pesquisa. Fábio, a pesquisa, nesse sentido, ela influencia diretamente o eleitor que tenha, por exemplo, o eleitor muitas vezes não tem noção dessas regras de pesquisa. Então, assim, ele tem que ficar atento, como a gente falou, mas ele é influenciado por essas pesquisas? Olha, eu acredito que sim, mas existe uma crença muito forte que o brasileiro vota em quem está na frente. Eu não tendo a rejeitar essa crença por um motivo bem simples. Se isso fosse verdade, nós não observaríamos reviravoltas eleitorais. Né? Ou seja, haveria um congelamento do quadro político. Né? O candidato que começa em primeiro, termina em primeiro e pronto. Né? Como se as campanhas não tivessem nenhum efeito sobre isso. Nós temos exemplos, né? Candidatos que começam em terceiro, em quarto ou em segundo e que acabam sendo eleitos. Mas sim, as pesquisas têm uma influência sobre o processo eleitoral de uma outra maneira. Em geral, elas determinam que candidatos vão ter visibilidade numa campanha. Aqueles que têm 0 ou 1%, eles não participam dos debates, eles não dão entrevistas diariamente. Né, tem uma influência sobre os doadores de campanha. As pessoas que financiam, as empresas que financiam campanhas não vão dar dinheiro para quem vai perder a eleição, porque eles sabem que não tem chances de ganhar.
Então, os candidatos que estão na frente, eles conseguem arrecadar mais recursos, eles têm mais visibilidade e, do ponto de vista do eleitor, é importante também porque ajuda no voto útil. Muitas vezes o eleitor ele olha para o seu candidato preferido, percebe que ele não tem chance de sequer de ir ao segundo turno, ele acaba optando por uma segunda opção que ele acha mais próximo daquilo que ele acha que é o certo. Né? Então, acho que essas seriam, ao meu ver, uma das principais influências que as pesquisas teriam sobre o processo eleitoral. Mauro, eu queria chamar você de volta para a nossa conversa para a gente falar das regras. Tem uma regra nova, a partir desse ano não pode mais ser feita enquete. Por que isso mudou e qual é a diferença da enquete para a pesquisa, Mauro? Eu diria que a enquete seria um uso recreativo de falsas pesquisas, porque, na verdade, uma pesquisa ela é um processo complexo de sorteios sucessivos até se chegar nos entrevistados. E uma enquete, ela geralmente feita por internet, pelos veículos de comunicação, ela só ouve aqueles que estão dispostos a responder, que tomam a iniciativa para responder. Então, as enquetes elas não têm um cunho científico, elas podem ser influenciadas de acordo com a linha ou de acordo com o local onde elas estão inseridas. Né? Então, elas não têm elas não seguem os processos científicos que uma pesquisa clássica persegue. E isso pode introduzir desvios. Né? Essa é uma mudança importante, então, no processo eleitoral brasileiro, na sua opinião? Olha, eu sou, a princípio, contra qualquer tipo de proibição. Eu acho que as enquetes, desde que se divulgue que elas não têm cunho científico, que elas visam apenas a participação do leitor ou do internauta, enfim, elas poderiam continuar sendo feitas. Eu sou contra qualquer tipo de proibição, até porque muitos políticos tentam insistentemente proibir também a divulgação de pesquisas científicas, porque interessa aos políticos que esses resultados sejam exclusivos dos partidos, para que eles tenham a iniciativa de divulgar os resultados. Então, eu não posso defender a proibição das enquetes, porque mais para frente isso pode se transformar também em proibição das pesquisas. Eu vou perguntar aqui para o Fábio e para o Felipe se vocês concordam com a opinião do Mauro em relação à proibição da realização de enquetes. Fábio, qual é a sua opinião? Bom, a minha opinião, eu acho... É claro que você consegue deturpar um dado com enquete, como também você consegue promover o resultado com uma enquete. Eu vou concordar com o Mauro de que a proibição não é o melhor caminho. O melhor caminho, na verdade, é você negociar melhores práticas. Então, o melhor caminho para mim é você chamar os institutos de pesquisa, os partidos políticos e negociar com eles formas de condutas que sejam melhor para todos. Às vezes não é possível e às vezes o TSE tem uma mão de ferro de negociar proibindo. Não sei se é melhor proibir ou negociar. Eu prefiro negociar porque a longo prazo eu acho que todos ganham mais. Né? E como já foi falado, eu acho que proibir pesquisas bem feitas, eu acho que é pior para todo mundo. Eu prefiro que as pesquisas sejam o mais público possível. Por mim, eu tinha todos os dados brutos da pesquisa colocados na internet para eu poder fazer o cruzamento que eu quisesse. Mas aí é outra história. Eu acho que mais dado é melhor que menos dado. Mas é claro que, principalmente com a internet, a enquete ela ganha uma linha diferente. Eu posso criar o meu website, chamar as minhas pessoas, fazer uma pesquisa e vou gerar um percentual. E esse percentual, na verdade, não tem nada de representativo da população brasileira ou de qualquer população. São pessoas que falam comigo e gostam de mim. Eu pergunto o que você acha de mim, você me acha ótimo. Então, eu acho que não tem que proibir, mas eu acho que a gente tem que cuidar para não tomar esse tipo de pesquisa, o meu site, minha gente que me acha ótimo, como pesquisa. Na verdade, não é pesquisa, é uma enquete, é uma narrativa. Você concorda, Felipe, com isso em relação à proibição das enquetes nessas eleições? Não concordo, não. Eu acho que a enquete não deveria ser proibida. Eu sigo o Mauro e acho assim, quanto mais informação para o eleitor, melhor. Tá? Eu acho que o eleitor tem a maturidade suficiente para entender o que é uma enquete, o que é uma pesquisa. Basta dar uma transparência. A pessoa que faz a enquete tem que informar. Isso aqui é uma enquete feita com leitores do nosso site. Isso aqui é uma enquete feita pela nossa instituição. E ponto, para o eleitor ficar sabendo que aquilo ali não é um processo científico, não existe uma amostra, um sorteio aleatório, probabilístico da população, ou que cotas estejam representadas.
né? E daí ele consegue julgar aquela informação e, se ele achar necessário ou não para a decisão do voto dele, ele utiliza ou rejeita. Agora, Mauro, de volta com você aí de São Paulo, quem pode fazer uma pesquisa eleitoral? Como já foi dito, existe uma regulamentação rigorosa em relação à realização de pesquisas eleitorais e à divulgação dessas pesquisas. Então, qualquer pesquisa que seja feita para divulgação precisa ser registrada no TSE 5 dias antes da divulgação, e esse registro inclui todos os instrumentos utilizados, a metodologia utilizada, a estatístico responsável, enfim, é uma regulamentação das mais rigorosas do mundo. Então, quem pode fazer pesquisa eleitoral, na verdade, são institutos bem estabelecidos e que seguem todas essas recomendações estatísticas, técnicas e jurídicas. Essas regras, as regras brasileiras, como você disse, são uma das mais rigorosas do mundo. Realmente o Brasil tem uma legislação muito diferente dos outros países, Mauro, né, em relação a esse assunto, as pesquisas eleitorais? Tem uma legislação bastante rigorosa e que permite não só a fiscalização por parte dos partidos, mas permite também uma série de empecilhos que os partidos introduzem se aproveitando de brechas da lei. Empecilhos tanto para a realização das pesquisas quanto para a divulgação. É muito comum ocorrerem impugnações a partir de pedidos dos partidos que são muito mal fundamentados tecnicamente, mas que alguns juízes acabam aceitando. E a lei também tem, principalmente nessa eleição, como ela exige que as pesquisas sejam registradas 5 dias antes da eleição, isso acaba incentivando a especulação no mercado financeiro, porque determinadas corretoras ficam sabendo 5 dias antes que uma pesquisa vai ser divulgada, nesse intervalo encomenda uma outra pesquisa para um outro instituto para tentar descobrir qual número vai ser divulgado, e um dia antes da divulgação acaba investindo na Bolsa de Valores de acordo com o resultado que provavelmente vai sair no dia seguinte. Então, a lei acaba incentivando a especulação financeira. Quer dizer, Felipe, a lei, como o Mauro falou, estimula a especulação financeira, mas ao mesmo tempo você acha que essa legislação mais rigorosa, ela contribui para o processo eleitoral, para o processo democrático? Sim, eu tenho dúvidas. Tá? Eu sou contra eleições muito regulamentadas, de uma forma geral. Mas se a gente parar para pensar, o nosso horário eleitoral gratuito também é muito regulamentado. Né? Tem, por exemplo, o Fábio sabe muito bem disso, né? Ataques em campanhas, eles podem dar direito de resposta, ou aquela propaganda ser retirada do ar, o que em outros países isso não ocorre. Né? Então, assim, em alguns países aqui da América Latina, inclusive, pesquisas eleitorais são proibidas de serem divulgadas até uma semana antes da eleição, porque existe essa crença de que elas influenciam muito o voto. Eu sou a favor de que o eleitor tenha acesso a todo tipo de informação sem controles, né? Porque, para mim, do meu ponto de vista, quanto mais informado é o eleitor, melhor é a qualidade do voto. Você concorda com o Fábio, em relação Felipe, perdão, com Felipe Fabro, em relação a essa questão da regulamentação exagerada do processo eleitoral brasileiro? Você que já trabalhou com marketing político, o que você acha dessa regulamentação? Olha, o Brasil é bastante regulamentado, mas são poucos os casos que eu veria de regulamentação completamente sem sentido. Às vezes tinha um sentido, mas foi feito tão rápido e é um processo tão célere que às vezes ela sai pela tangente. Né? Às vezes tinha um percentual de quanto de um formato você pode usar, coisa assim, se pode fazer filmagem interna e externa. Eu acho que o Brasil é bastante regulamentado. Eu não acho que você tem que regulamentar mais, mas eu também não acho que tem que aliviar a regulamentação. Eu só acho que você tem que aperfeiçoar. Eu acho que deveriam fazer isso no entre-eleição, não no final da eleição. Você tem aí geralmente 2 anos para pensar, mas geralmente é lá no último ano, nos últimos 6 meses que você vai colocar atenção suficiente lá. E tem uma coisa importante sobre pesquisa, que as pessoas esquecem, que a pesquisa ela, geralmente só é feita e divulgada para os grandes candidatos.
Então, tira as capitais, tira campanhas majoritárias, tira executivo, geralmente você não tem pesquisa. Você vai ter alguma coisa de senador, alguma coisa do legislativo, mas geralmente pesquisa mesmo, a gente está vendo nos grandes candidatos. Então, a legislação ela se aplica a todo mundo, mas de fato, a quem são os impactados é um grupo pequeno, muito importante. Mas eleição é muito mais do que eleição de presidente. Eu vou chamar o Mauro para a gente fazer uma última pergunta rápida, Mauro. Como o Fábio colocou as pesquisas nas grandes cidades, acabam que os eleitores têm mais acesso a essas pesquisas nas grandes cidades. Você concorda? Você acha que ainda é preciso que o eleitor de cidades menores, do interior do Brasil, tenha mais acesso a esse tipo de informação? Olha, se a gente entrar agora no site do TSE e observar o número de pesquisas registradas, a gente vai se surpreender, porque são centenas de institutos de pesquisa espalhados pelo país todo. Então, eu não concordo. As pesquisas estão sendo feitas cada vez com mais assiduidade e abrangendo os diversos cargos, e nas pequenas cidades também. O que é preciso é entender que pesquisa ela é informação. E como informação importante, fundamental para a definição do voto e para o entendimento do processo eleitoral, tanto quem faz como quem contrata e quem consome pesquisa precisa entender o grau de responsabilidade que é embutido na realização desse trabalho. Mauro, muito obrigada pela sua participação no Conexão Futura de hoje. Até a próxima. Obrigado, Larissa. Até a próxima. Boa tarde. Quem consome pesquisa no Brasil? Fábio, quem é o consumidor de pesquisa eleitoral? Meu palpite? Jornalistas. Jornalistas. Formadores de opinião. Estes são o principal consumidor de pesquisa eleitoral. Não só jornalistas que trabalham em veículos, mas que trabalham com informação. Eu acho que esse é o principal consumidor. Não o único, não o mais importante. Mas você acha que a população em geral ela não se interessa pelas pesquisas eleitorais? Ela não procura saber quem está na frente, quem está atrás, as intenções de voto? Eu acho que ela, sim, ela se interessa e ela procura. Mas muitas vezes ela fica sabendo da pesquisa através de outro líder de opinião que pegou aquela informação e falou. Então eu falo com o jornalista do determinado veículo e ele dá uma matéria sobre aquilo com uma interpretação. Eu falo com um blogueiro e o blogueiro fala. Então, muitas vezes a pesquisa é consumida secundariamente por outras fontes. E essas fontes primárias, eu acho que muitas vezes são jornalistas e formadores de opinião. A gente está colocando na tela o endereço do site do TSE, que tem as regras relacionadas às pesquisas eleitorais. Para a gente terminar, Felipe, o que precisa mudar, então, no processo eleitoral brasileiro para que as pesquisas realmente tenham a sua importância, para que a população realmente entenda o que elas querem dizer, que elas saibam ler? O que precisa mudar, na sua opinião? Eu acho que isso é um amadurecimento natural, né? Como já foi falado aqui, nós estamos indo para a nossa 7ª eleição presidencial. O brasileiro ficou de 1960 até 89 sem votar, né? Ou seja, nós só com o tempo aprendemos a votar, a tomar decisões melhores, com o tempo aprendemos também a lidar com a informação política que nós recebemos. Então, acho que para isso a imprensa contribuiria muito se explicasse, como você está fazendo aqui, explicasse os fundamentos da pesquisa, qual é a sua prática, como é que é o processo de amostragem, como é que é a construção do questionário, o registro da pesquisa, quais são as principais informações, que as pessoas pensam muito na intenção de voto, mas as pesquisas eleitorais, elas trazem outras informações, como avaliação de governo, quais são as prioridades e quais são as demandas dos eleitores. Isso é importante para o governo saber, porque se aparece, por exemplo, a saúde como principal problema do país, o governo precisa propor alguma medida para solucionar esse problema. Né? Os candidatos vão precisar incorporar essas demandas, essas prioridades dos eleitores em seus programas de governo. Então, ou seja, acho que a democracia brasileira ela amadurece cada vez mais, ela se torna cada vez mais sólida, e esse aprendizado acaba levando o brasileiro a aprender a lidar melhor com a informação política e, por consequência, com as pesquisas de opinião. Obrigada, eu tenho que encerrar o programa de hoje. Fábio, obrigada pela presença. Felipe também, muito obrigada. Até a próxima. Boa tarde. Você de casa, obrigada pela companhia mais uma vez. O Conexão Futura volta amanhã, a partir das 2h30 da tarde, ao vivo, aqui pelo canal Futura, ou nas nossas reprises, à 00:30 e às 7h30 da manhã. Até a próxima. Tchau!